Olá pessoal, tudo bom? Vamos então iniciar a correção da nossa atividade, certo? Da semana passada. Trabalhamos aí a questão da tabela periódica, onde vocês conheceram os períodos. Sabemos que são 7 períodos, 18 famílias na tabela periódica. Cada coisinha dessa também tem uma indicação, onde nós temos os elementos metais, não metais, semimetais, gases nobres, gases raros, elementos que são classificados como elementos criados em laboratórios, que são os elementos artificiais, elementos que estão no estado sólido, líquido e gasoso, tá ok? Então, dando continuidade a nosso estudo, né? Nós temos a primeira questão, que pede para a gente considerar as propriedades dos elementos químicos e a tabela periódica. É incorreto afirmar, ou seja, nós temos que afirmar aí qual é o errado, tá certo? Então, diz assim, letra A. O metal é uma substância que conduz a corrente elétrica, é ductível e maleável. Perfeito. Certíssimo. B. Um não metal é uma substância que não conduz a corrente elétrica, não é ductível nem maleável. Perfeito. Um não metal ele é totalmente o contrário dos metais. C. Um semimetal tem aparências físicas de um metal, mas tem comportamento químico semelhante ao de um não metal. Perfeito também. D. A maioria dos elementos químicos é constituída de ametais. E letra E, os gases nobres são monoatômicos. Então, vamos lá, ó. Voltando aí para a tabela periódica, vamos analisar essas duas letrinhas. Essa parte laranja, amarelo, rosa e esse verde piscina são classificados como metais. Os não metais são esse verde limão e os gases raros ou nobres, essa última família. Ou seja, a resposta que nós vamos ter que marcar aí, né, que está incorreta, é justamente a resposta que a maioria dos elementos químicos é constituída de ametais. Não é, ela é constituída por metais, tá bom? Segundo, sobre a organização da tabela periódica atual, responda. O que são as colunas? Então, nós temos as linhas e as colunas da tabela periódica, certo? Quem são elas? Nós temos, é como se a gente falasse famílias ou colunas. Então, quando eu falo em colunas, eu estou me referindo às famílias da tabela periódica, certo? São todos aqueles que estão na horizontal. Quem são elas? Vocês estão vendo aí que vai da família 1A, que são esses das cores, tá, gente? Tá aqui, ó, família 1A, família 2A, tá certo? E aí, nós temos também aqui, ó, família 3B, 4B, 5B, 6B, certo? E temos a família 0, 7B e 6B, né? Que são as famílias da tabela periódica. Então, quando eu me refiro a isso aqui, estou me referindo a colunas ou famílias da tabela periódica, certo, galera? Agora, quando eu falo em o que são as linhas? As linhas são aqui, ó. As linhas são os períodos da tabela periódica. Nós temos 7 períodos na tabela periódica, tá certo? Então, quando a gente fala em colunas, são aqueles elementos que possuem propriedades semelhantes. Quando a gente fala em linhas, nós estamos nos referindo aos períodos da tabela periódica, que sabemos que eles estão dispostos de acordo com o número atômico. C. Qual o método utilizado para organizar os elementos? Acabei de falar para vocês. O método utilizado é por ordem de número atômico, certo? Vocês podem ver que ela começa 1, os elementos têm aqui, elemento tem 1, depois ele vem para o hélio 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Então, por ordem de número atômico. Terceiro,
Das alternativas abaixo, qual apresenta somente ametais? Aí a gente volta para a tabela, vai verificar os símbolos, né? E vai olhar aqui. Por exemplo, eu tenho na letra A o ósmio, oxigênio, hélio, boro, hidrogênio, né? Então, só a gente olhar o ósmio, ele está aqui no centro da tabela. Então, ele está no lado dos metais. Então, eu quero só que seja, galera, ó, eu quero só que seja ametal, ou seja, que seja não metal. Então, letra A está fora. Letra B, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio. C, boro, silício, astrato, antimônio, telúrio, certo? Então, a gente verifica novamente na tabela periódica se tem esses elementos ou não no lado dos metais, tá? Aqui, ó, eu tenho boro aqui em cima, viu, galera? Vocês vão verificar aqui na tabela, ó, boro tá no lado dos não metais, certo? Eu tenho silício, você vai procurar o silício na tabela periódica. O silício, ele é classificado como um metal. O silício, então, que é o Si. Então, isso significa dizer que ele tem a presença de um elemento metálico, certo? Então, não pode ser também. Eu quero só ametais. Sódio, bismuto também fora. Sódio, você vai olhar aqui, ó, na primeira coluna da tabela tem sódio, que é o símbolo Na. Vocês podem ver até nessa tabela aqui embaixo, ó, sódio, então é metal. O último, carbono, nitrogênio, fósforo, bromo, iodo e astrato. Então a gente olha aqui, ó, nós temos os elementos, né? O iodo tá aqui, é um não metal. Nós temos o astrato tá aqui, também classificado como um não metal, certo? Mas a gente tem elemento que é classificado como metal, que é o elemento At, né? Então não pode ser também. Então, quando a gente olha aí quais todos os elementos são ametais, não são classificados como metais, são justamente os elementos que tá aqui, ó, letra B, certo? Esse é o correto. Quarta questão. O grupo da tabela periódica que se caracteriza por apresentar predominantemente elementos artificiais Então, quais são os elementos artificiais? São os elementos, gente, que se encontram aqui, ó, nessa região aqui abaixo, certo? São os elementos que se encontram aqui abaixo, nessa parte inferior da tabela periódica. Então, quais são os elementos que estão lá? São os gases nobres? Não. Gases nobres são gases raros, essa família aqui, ó. Aí ele fala, metais de transição. Metais de transição são esses aqui, ó. Metais de transição. Também não é. Metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos é essa segunda família aqui. Também não é. Então, quais são os que contêm, a maioria, elementos artificiais? São os que contêm o rosa, tá? Vocês vão ver aí, ó, quais são as cores dos elementos que nós temos como elementos que são classificados como elementos artificiais. Nós temos aí os elementos, são os elementos que nós temos aí que são os actinídeos. Tá certo, galera? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição.